Apóstolo Rina, um fim trágico. Rinaldo Luiz de Seixas Pereira, mais conhecido como Apóstolo Rina, fundador da Igreja Bola de Neve, faleceu em um trágico acidente de motocicleta no interior de São Paulo em novembro de 2024. O que aconteceu? Rina perdeu o controle da moto na rodovia Dom Pedro I e sofreu ferimentos graves, não resistindo. Impacto. A morte de Rina causou grande comoção entre os membros da Igreja Bola de Neve, uma das maiores do país. A polêmica em torno da morte do apóstolo Rina. A morte do apóstolo Rina, fundador da Igreja Bola de Neve, gerou uma série de debates e discussões, tanto dentro quanto fora da comunidade religiosa. Algumas das principais polêmicas envolvem circunstâncias do acidente. Houve questionamentos sobre as causas exatas do acidente, como a velocidade da moto, as condições climáticas e a possibilidade de falha mecânica. Alguns levantaram a hipótese de que a tragédia poderia ter sido evitada. Liderança da Igreja. A morte de Rina levantou dúvidas sobre o futuro da Igreja Bola de Neve e quem assumirá a liderança. A sucessão pode gerar disputas internas e influenciar a direção da Igreja. Impacto nos fiéis. A perda de um líder espiritual tão carismático e influente causou um grande impacto nos membros da Igreja Bola de Neve. Muitos se sentem desorientados e buscam respostas para lidar com a dor da perda. Críticas e especulações. Nas redes sociais e em alguns veículos de comunicação, surgiram diversas teorias e críticas sobre a vida pessoal de Rina e sobre os ensinamentos da Igreja Bola de Neve. É importante ressaltar que essas são apenas algumas das polêmicas em torno da morte do apóstolo Rina. A discussão sobre esse tema é complexa e envolve aspectos religiosos, sociais e pessoais. Gostaria de saber mais sobre algum desses pontos em específico? Possíveis tópicos para explorar: a história da Igreja Bola de Neve e seus principais ensinamentos. A vida pessoal do apóstolo Rina e sua influência na Igreja. As reações dos membros da Igreja e da sociedade em geral à sua morte. As perspectivas para o futuro da Igreja Bola de Neve. Lembre-se, é fundamental abordar esse tema com respeito e sensibilidade, evitando generalizações e julgamentos. Você tem alguma outra pergunta? A polêmica no velório do apóstolo Rina. Sim, as informações que circulam apontam para um momento de tensão e confusão durante o velório do apóstolo Rina. Segundo relatos, houve um atrito envolvendo a viúva do líder religioso Denise Seixas. O que se sabe? Confronto. Houve um desentendimento entre Denise e outros líderes da Igreja Bola de Neve presentes no velório. Discurso. Após o ocorrido, Denise se dirigiu aos presentes e fez um discurso emocionado, onde também expressou a distância que havia no casamento nos últimos tempos. Tensão. A situação gerou um clima de tensão e desconforto entre os presentes, com alguns pastores e líderes da igreja envolvidos no conflito. Possíveis motivos para a confusão. Luto e emoções à flor da pele. A perda de um líder tão importante e a carga emocional do momento podem ter contribuído para um comportamento mais reativo. Disputas pela liderança. A morte de Rina levanta questões sobre a sucessão na liderança da igreja, o que pode gerar disputas internas. Outras divergências. Pode haver divergências de opiniões sobre como lidar com a perda de Rina ou sobre a direção futura da igreja. É importante ressaltar: informações limitadas. As informações disponíveis até o momento são parciais e podem não refletir a totalidade dos fatos. Complexidade da situação. A dinâmica de uma igreja e a perda de um líder são situações complexas, com diversas nuances e interesses em jogo. Para mais informações, recomendo que você busque por notícias mais recentes sobre o assunto em portais de notícias e redes sociais. É possível que novas informações surjam nos próximos dias. Gostaria de saber mais sobre algum aspecto específico desse ocorrido? Por exemplo, o que motivou o desentendimento entre Denise e os outros líderes? Quais as possíveis consequências desse episódio para a Igreja Bola de Neve? Como os membros da igreja estão reagindo a essa situação? Lembre-se que é importante abordar esse tema com respeito e sensibilidade, evitando julgamentos e generalizações.